estou aqui em Londres, no Congresso da Associação Europeia de Urologia, onde eu vou presidir essa sessão de avanços na saúde sexual masculina, avanços desde técnicas cirúrgicas a trabalhos científicos, a aplicações da medicina digital. E então eu estou conjuntamente com esses dois colegas, Konya e Skrodza, e vou participar fazendo perguntas. Então é uma honra para mim ter sido convidado a participar dessa sessão como presidente, junto com esses outros dois colegas, e venham comigo para participar dessas sessões, desses avanços na saúde sexual masculina. E tive o privilégio de encontrar um grande amigo, Miguel Ramos. Eu sou urologista no Centro Hospitalar do Porto e sou professor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, também no Porto. A minha área de trabalho na urologia é mais na oncologia e no transplante. É sempre um prazer. Prazer é meu. Bem gosto de rever, mas também. Um grande abraço. Salvatore Sansaloni, um amigo de longa data que sempre me prestigiou. Fui em vários encontros, vários congressos que ele fez na Universidade de Roma, Tor Vergata. Para mim, é sempre um grande prazer te encontrar nesses grandes encontros. E também porque não somos apenas cirurgiões, mas realmente grandes amigos. Não é apenas amizade, mas também compartilhar experiências nessa jornada complexa e desafiadora que é enfrentar a doença de Peyronie. Claro, porque esse tipo de paciente sofre muito por causa de uma deformidade benigna. Good to see you. How are you? I'm fine. O professor Dildio é o melhor cirurgião da América do Sul. Um grande amigo é o Skadioglu, de Istambul. Sim. Ele é um urologista muito inteligente e extremamente dedicado. José Olmedo da Argentina, teve o prazer de encontrá-lo aqui. Ele aplica os conceitos que eu publiquei, ele tem experiência com isso e me encaminha alguns pacientes. Eu agradeço a sua atenção e o carinho. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos falando sobre avanços na saúde sexual masculina, técnicas cirúrgicas, ensaios clínicos e aplicações de saúde digital. Thank you for the presentation. Foi um imenso prazer estar aqui com você hoje, poder compartilhar essa sessão de trabalho tão exigente. E acredito que tivemos uma discussão muito boa e produtiva, na qual pude aprender e absorver muita coisa nova. E obrigado pelas perguntas. Quais são seus comentários sobre isso? Sim, na verdade foi bastante desafiador e tivemos apresentadores de resumos muito dedicados e, sabe, aprendi muito com essa sessão de discussão. E foi realmente muito bom estar com você. Obrigado. A você, muito obrigado. É um prazer participar com vocês e tô realmente impressionado com a quantidade de jovens que estão vindo, se interessando agora por andrologia, e isso com certeza vai trazer novas tendências para nossa área no futuro. Terminamos a sessão que eu presidi junto com os outros dois colegas. Foi uma sessão bastante enriquecedora em termos de discutir condutas, experiências. E agora eu estou indo na parte da exibição para ver o que tem de novo para poder dividir com vocês. Esse é um implante de prótese maleável e aqui é o caso do inflável, que tem 3 componentes: o reservatório, a bomba que fica no escroto e os cilindros que são implantados no pênis. Então, o manuseio da bomba é feito pela pele do escroto e se bomba
para permitir pressurizar os cilindros. Então o líquido sai daqui, a bomba transfere para os cilindros e produz a rigidez do pênis. E quando o paciente não quiser mais, ele vem e aperta essa válvula e aperta o pênis para ser mais rápido desinflar e o líquido volta para o reservatório. Então ele tem a flacidez e a rigidez. Já o implante maleável, ele não tem um sistema hidráulico, ele dá o complemento de firmeza e quando não quiser, o paciente acomoda do lado ou para baixo ou para cima. E se o implante, ele precisar alinhar o implante, tem alguns implantes que é mais fácil alinhar e outros mais difíceis. Mas é uma forma de ocultar e não precisar de usar o sistema inflável. Então tem essas duas opções de implantes, maleável e inflável, para que os pacientes possam escolher. Ok. Esse é um sistema robótico de cirurgia por robô e o cirurgião consegue controlar o braço robótico. O tratamento da doença de Peyronie, ele tem a possibilidade do tratamento medicamentoso para manter o pênis tracionado, seja com aparelhos de trações, seja com aparelhos de vácuo que faz fisioterapia. O fato é que o diagnóstico muitas vezes é feito tardiamente nesses pacientes. Se você tem alguma manifestação inicial de alguma curvatura diferente no seu pênis, ou algum afinamento, ou dores a cada ereção, fique atento, porque isso pode ser sinais de um início da fibrose no pênis, também conhecida como doença de Peyronie. Se evoluir para uma deformidade mais acentuada, vai precisar de um tratamento cirúrgico. Desde a avaliação pré-operatória, ao exame feito no consultório, eu mesmo faço o exame, conversar com o paciente e aí eu propor qual vai ser o melhor tratamento cirúrgico, não só para tratar a fibrose e recuperar tamanho, mas também para prevenir novas fibroses. Se for indicado a prótese, qual o melhor modelo de prótese para cada paciente. Aqui numa outra empresa de prótese peniana, uma empresa suíça. Estou verificando os avanços que eles oferecem com os modelos de implantes. Existe um modelo soft que não tem nenhum fio metálico dentro, como esse aqui. E eles têm mostrado que a qualidade do material deles, da prata, é melhor e mais resistente a não quebrar. Para mim é um avanço que eu gostaria de ouvir e pude verificar, não só na qualidade do fio metálico, apesar de ser a prata resistente para não quebrar, e também o avanço de usar o cilindro soft, que dá mais naturalidade para quem tem uma ereção residual preservada e quer evitar uma nova fibrose que faça o pênis curvar novamente. Realizando esse congresso em Londres, considero mais uma oportunidade de avançar nas soluções que a gente pode oferecer ao paciente. A solução essa, muitas vezes para casos difíceis, mas a gente busca soluções para trazer a qualidade de vida para esses pacientes e, de preferência, eles adquirirem novamente a confiança em uma saúde sexual masculina, e o que vai melhorar muito a sua qualidade de vida, a sua saúde mental, e é isso que eu procuro sempre avançar para oferecer o melhor tratamento.